Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neuroimagem na Prática. Este vídeo que você vai ver agora é um vídeo de nível básico, em que eu discuto dois casos de coluna. Se você não está acostumado ainda com o formato, com a dinâmica dos vídeos aqui do canal, deixa eu te explicar rapidamente para você entender. É uma discussão de casos que eu realizo com os alunos do treinamento Neuroimagem na Prática, ou seja, antes dessa discussão, os alunos tiveram acesso aos dois exames completos no Pax, eles puderam acessar o exame e manipular as imagens exatamente como nós fazíamos em nossa rotina. E daí a gente faz esse encontro para a discussão dos casos. E nesses dois casos em específico, nós fizemos uma discussão de um possível laudo radiológico. Nós construímos em conjunto um possível laudo radiológico. Não é uma recomendação oficial, não é uma sugestão de laudo radiológico, é simplesmente uma discussão em um ambiente de ensino que nós fizemos de uma possível forma de descrever essas alterações radiológicas. Uma outra coisa importante também é que esse conteúdo faz parte do treinamento Neuroimagem na Prática, portanto ele vai ficar disponível apenas durante uma semana aqui no canal. Então se você se interessa pelo assunto, aproveita para conferir ele agora até o final. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar seu comentário aqui embaixo. Ou se você tiver vergonha também, pode mandar um direct para mim no Instagram que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Espero que o vídeo te ajude e até mais. Então vamos começar aqui com esse exame. Vamos colocar caso 1. Caso 1. Começando do zero mesmo, né? Ressonância, RM. Vou colocar alguns termos de forma abreviada aqui para não ficar muito extenso, tá? Da coluna lombar. Então, como que eu descrevo? Eu costumo descrever, eu costumo colocar a indicação clínica, tá? Nos meus laudos. Indicação clínica. Tá? Por que eu faço isso? Porque eu acho interessante colocar a indicação clínica. Porque isso aí vai justificar a realização do protocolo, né? Por que eu fiz com ou sem contraste, por que eu fiz alguma sequência adicional, alguma sequência volumétrica, ou porque eu deixei de fazer, né? Então, o que justificou, o que motivou o paciente a realizar exatamente esse exame com esse protocolo, né? Então, eu coloco a indicação clínica, que na maioria dos casos, né, de coluna lombar é lombociatalgia. Coloquei essa história clínica genérica em todos os casos, não sei se vocês separaram, lombociatalgia. Daí técnica, cada um descreve de um jeito, eu vou colocar aqui realizados, cortes multiplanares, tal, né? Porque cada um descreve de um jeito, tem gente que gosta de escrever a sequência mesmo, alguns colocam só a ponderação, enfim, é bem variável. Então, vamos para a interpretação. Como que vocês querem começar esse laudo aqui? Vamos lá, vou precisar da participação de todo mundo, hein? Eu vou dar uma orientada geral, tá? Só na estrutura, mas a descrição dos achados a gente vai fazer em conjunto. Só a sequência que eu vou interferir e tentar dar uma induzida, tá? Para a estrutura geral, né? Para a organização da estrutura do laudo. Eixo mantido, tudo bem. Concordo, acho que a maioria das pessoas que começam a avaliar um exame de coluna, seja na radiografia, tomografia, ressonância magnética, começa pelo eixo lombar, né? Se tem escoliose ou não, se tem ali como está em relação ao alinhamento dos corpos vertebrais. Mas antes disso, eu gosto da minha rotina de começar avaliando estruturas adjacentes. Então, o exame de coluna lombar vira exame de abdômen, né? Porque eu não gosto de perder uma massa renal, por exemplo, uma massa renal sólida, uma massa hepática, um nódulo de adrenal quando pega, né, o corte. Então, eu sempre gosto de fazer um apanhado geral e, quando tem disponível, né, um coronal, avaliar também as articulações sacroiliacas para ver se não tem aqui sinais de edema, sacroileite, né, sacroileite. Tem uma discussão interessante, né? Sacroileite ou sacroileite? É sacroileite mesmo, né? Eu achava que era sacroileite, porque não é ilho, mas a origem do osso tem a ver com o intestino íleo, então é sacroileite, o termo correto mesmo em português. Então eu dou uma olhada aqui nas articulações sacroiliacas, que às vezes tem alterações. Aqui a gente tem um pouco de alteração degenerativa. Eu começaria descrevendo, então colocando a observação já para não esquecer de descrever. Ação discretas
alterações degenerativas nas articulações sacroiliacas. Tá, então a gente vê um pouquinho de osteófito marginal aqui, a gente vê um pouquinho de irregularidade nas superfícies articulares, um pouco sinais de esclerose, né, essas áreas de hipossinal, um pouquinho de irregularidade, um pouquinho de osteófitos marginais, são discretas alterações degenerativas nas articulações sacroiliacas. E depois eu acho que a gente pode ir para o eixo lombar, né? O eixo lombar, como que eu faço, né? No exame de coluna, de ressonância, de tomografia. Como o paciente faz em decúbito dorsal, ele faz deitado e não está em pé, não é a técnica mais apropriada, né? Para a gente avaliar o desvio do eixo. Quando tá mais retinho, assim, ou quando tem um mínimo desvio, eu costumo não descrever nada, tá? Eu descrevo quando tem uma convexidade mesmo, né? Tem achados sugestivos de uma escoliose mesmo, que você imagina que o paciente vai manter aquela escoliose independente da posição, se está em pé, se está deitado. Vai ter um outro caso aqui que tem uma escoliose bem evidente, a gente vai descrever. Então, quando está com o eixo mantido, eu não descrevo nada, mas é opcional, né? Dependendo da sua forma de descrever, você pode incluir, né, eixo lombar mantido, mas eu só recomendo que você coloque uma observação, né, com o paciente em decúbito dorsal, para enfatizar essa característica técnica. Então, colocar a observação lá no final, né? Então, a gente pode começar aqui com alinhamento, né? Alinhamento dos corpos vertebrais é uma característica que a gente começa, aprende, geralmente na radiologia, quem está na radiologia aprende a descrever lá quando começa a ver a radiografia, né, de coluna, e está no começo da máscara de laudo. Então, o que a gente pode dizer em relação ao alinhamento aqui dos corpos vertebrais, pessoal? Leve retificação da lordose. Então, vamos colocar aqui, ó, leve retificação da lordose com o paciente em decúbito dorsal, tá? Eu confesso que na minha rotina eu não valorizaria essa retificação aqui, descreveria só, eu iria direto para alinhamento. Mas em relação ao alinhamento, o que vocês estão vendo aqui? Anterolistese L5. Beleza. Antes de chegar lá em L5, S1, eu descreveria uma discreta retrolistese aqui, mas tese L3, L4 e L4, L5. É uma retrolistese bem discreta, né? Eu acho que muitos colegas não descreveriam. Eu olhando aqui com vocês, eu acho que eu descreveria essa discreta retrolistese, mas com certeza chama essa atenção, essa anterolistese, né? Essa anterolistese. Por que anterolistese? Porque o corpo vertebral de L5 está desalinhando para frente, né, em relação a S1. Então, anterolistese de L5 sobre S1. A gente costuma graduar, né? Qual grau aqui? Grau 1, aqui já mandou grau 1. Então, a gente pode dividir aqui o platô vertebral da vértebra subjacente. Então, o platô vertebral a gente pode dividir em 4 partes, né? Tá certo? 1, 2, 3, 4. E daí cada quarto corresponde a 1 grau, né? Então, aqui a gente tem uma anterolistese grau 1. A gente pode escrever anterolistese grau 1 de L5 sobre S1. E sempre que a gente descreve uma anterolistese, a gente tem que avaliar se ocorreu uma espondilolise ou esse desalinhamento aqui associado a um processo degenerativo. Como que gradua a listese? Então, exatamente dessa forma aqui, ó. Deixa eu pegar uma medida de distância. A gente pode pegar, a gente não considera o osteófito, né? Mas seria mais ou menos aqui, a gente pega o comprimento do platô vertebral e pode dividir em 4 partes. Então, a gente pode pegar essa medida e dividir em 4 partes e ver o tanto que o muro, a margem posterior aqui do corpo vertebral de L5 desalinhou em relação à vértebra subjacente. Tá? Então, dividir em 4 partes, cada quarto, acho que cada quarto é dividido de 1 grau. Então, é grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Anterolistese grau 1. Tá, então a gente já descreveu o que é anterolistese grau 1, mas sempre que a gente descreve a anterolistese, a gente precisa descrever
Se ocorreu devido a uma espondilolise, né, que é uma fratura ali na pars interarticulares, isso é discutido em outro vídeo que está disponível na área de membros, depois eu posso colocar a referência ali da área de membros, né, do vídeo que a gente discute mais detalhadamente sobre a anatomia da coluna. E então isso geralmente está associado à antrolistese espondilolise, né, ou alterações degenerativas nas articulações interapofisárias. E aí, pessoal? Antrolistese por espondilólise, né? Tem um acento, espondilólise. Eu falo espondilolise, eu sempre falei espondilolise, mas associada a espondilólise bilateral em L5. Então é sempre importante escrever isso aqui, né? Uma característica também, quando você vê uma cortical bem organizada, vale a pena você descrever também de características crônicas. De características crônicas. Tá? Porque isso aqui pode afetar a conduta. Então aqui, ó. Porque, como que eu estou vendo a espondilolise? Ó, faceta articular superior, faceta articular inferior. Vamos ver uma vértebra normal aqui, né? Ó, a vértebra de cima. Faceta articular superior, faceta articular inferior. Essa região aqui, ó, é a pars interarticulares, né? Porção interarticular. E aí, bem nessa região aqui que a gente tem a espondilólise, né? Que no segmento lombar é uma região mais suscetível a esse tipo de fratura, porque é uma região no segmento lombar é um pouco mais alongada. Então aqui eu estou vendo essa espondilose. Estou vendo aqui a faceta articular superior, estou vendo a faceta articular inferior, e aqui no meio ó, tem esse gap com uma cortical óssea já organizada, né? Então uma espondilose bilateral crônica, tá vendo? Então tá bem aqui a espondilose à direita, né? A linha de referência está passando aqui no lado direito. E quando eu vou para o outro lado, eu vejo o mesmo padrão. Ó. Eu vejo a faceta articular superior, a faceta articular inferior de L5 e aquele gapzinho bem na pars interarticulares com a cortical óssea bem organizada. Dá para colocar aqui a imagem lado a lado para ficar mais fácil de ver. Né? Espondilose aqui desse lado, espondilose do outro lado, associada a uma anterolistese grau 1. A gente pode ver, estou com dificuldade para ver. A gente pode ver também sinais indiretos, né? Isso aqui a gente pode usar desde lá da radiografia também. Então, além desse desalinhamento anterior do corpo vertebral, né? Então o corpo vertebral aqui de L5 veio para frente. A gente pode acompanhar o alinhamento aqui dos arcos vertebrais, aqui dos processos espinhosos. Como está mantido esse alinhamento dos arcos vertebrais, isso quer dizer o quê? Quer dizer que então, teve algum ponto de interrupção aqui né, desse conjunto aqui formado pelo corpo vertebral na frente e arco vertebral posteriormente, que é essa espondilose na parte interarticulares. Se não tivesse ocorrido, perdão, se não tivesse ocorrido a espondilose, o que ia acontecer? Quando o corpo vertebral vem para frente, o arco vertebral vem para frente em conjunto, né? Então a gente não teria essa preservação da linha aqui dos processos espinhosos. Ficou claro? Alguém ficou com dúvida nesse ponto aqui? Isso aqui acho que é bem tranquilo, né? Então tem uma espondilose bilateral em L5 de características crônicas. Aqui seria a próxima frase. Depois os corpos vertebrais com alturas preservadas, né? Corpos vertebrais com alturas preservadas. Depois de alinhamento e alturas dos corpos vertebrais preservados, ver se não tem uma fratura dos corpos vertebrais, um colapso, alguma coisa assim. Eu começo a escrever daí avaliar a morfologia, né? Então, osteófitos marginais, anterolaterais, osteófitos marginais anterolaterais. Isso aqui é bem comum, tem gente que acaba não descrevendo, isso aí eu acho, hoje em dia eu tento descrever, sabe? Porque sempre tem algum colega que gosta de crescer com o paciente, apontando
uma possível falha, né, na descrição do laudo. Tem um bico de papagaio ali que não foi descrito. Já aconteceu isso, né? Não comigo, mas com um colega de equipe. Então, fica tá ali, né? Tá? Então, eu acho que vale a pena sempre descrever os teófilos marginais. Assim como vale a pena descrever, o que vocês acham que é isso aqui? Ó? Foquinhos, né? De foquinhos de hipersinal na medula óssea é uma coisa que frequentemente gera dúvida, né? Às vezes o colega entra em contato falando, aqui que tem uma áreazinha de hipersinal ali no corpo vertebral de tal, geralmente em corpos vertebrais fica mais evidente. E por esse motivo acho que vale a pena, é importante descrever, porque para não gerar esse tipo de dúvida, né? Para não ser confundido, por exemplo, com algum tumor, uma metástase para as vértebras, por exemplo. O que vocês acham que pode ser isso aqui? Essa bolinha aqui. Você está vendo, tá avaliando o paciente, né? Chamou a atenção que tem uma bolinha ali no corpo vertebral de L5. Talvez chamasse mais atenção aqui no sagital T2, né? Hemangioma, né? Hemangioma é uma boa possibilidade. Aqui, na minha opinião, fica um pouco difícil diferenciar um hemangioma ósseo aqui de um depósito focal de gordura. O paciente muitas vezes tem vários foquinhos de hipersinal em T1, né? São depósitos focais de gordura. Via de regra, assim, ó, quando vê pequenas áreas focais com hipersinal em T1, via de regra vai ser benigno, tá? É uma das características que deixa a gente um pouco mais tranquilo. Tem exceções? Tem exceções. Por exemplo, metástase de melanoma é um diagnóstico diferencial clássico, né? Que é descrito que pode ter um hipersinal em T1, mas geralmente o hemangioma ele vai ter um hipersinal em T1, né? Lembrar que ele tem componente vascular, então tipicamente ele vai ter hipersinal na imagem ponderada em T2, inclusive nas imagens ponderadas em T2 com técnica de supressão do sinal da gordura. Mas hemangiomas pequenininhos, às vezes fica meio difícil de ver esse hipersinal. Nesse caso aqui, quando eu fico na dúvida, eu coloco hemangioma / depósito focal de gordura. Então, imagem sugestiva de hemangioma / depósito focal de gordura no... Vou colocar resumindo aqui, tá? Corpo vertebral de L5. Então, eu acho importante, tá? Vocês vão escutar, às vezes, um preceptor falar, isso aí não importa, isso aí não tem importância. No dia a dia, se você trabalhar no local que você recebe bastante feedback, tem bastante contato, né, com quem pede exame, isso aqui é importante, tá? Porque pode gerar dúvida, pode gerar uma ansiedade, né? Então, se você descreve ali, um hemangioma, pode focar de gordura, vai tranquilizar o colega e resolve o assunto. Certo? Tem vários depósitos focais de gordura aqui, né, esparsos nos corpos vertebrais. Boa, depósitos focais de gordura. Tem uma pequena alteraçãozinha aqui, ó. Essa alteraçãozinha, o que é isso aqui? Essa irregularidade aqui no platô vertebral superior de L5, mais especificamente no aspecto lateral direito do platô vertebral superior assim, nódulo de Schmoll. Muito bem, nódulo de Schmoll. Eu vou colocar aqui, ó, dar um copy-paste aqui para as minhas anotações para a gente ir um pouquinho mais rápido. E mais sugestivo de pequena... Eu descrevo dessa forma, tá? Porque nem todo mundo que recebe o laudo tem a obrigação de saber, né? Às vezes o colega não sabe o que é o nódulo de Schmoll, né? Então eu coloco imagem sugestiva de pequena injeção intrassomática de conteúdo discal entre parênteses nódulo de Schmoll no platô vertebral superior de L5 e eu falo se tem características crônicas, geralmente associado à lipossubstituição da medula óssea adjacente, ou se tem edema adjacente. Se tem edema, eu enfatizo tem edema, porque isso aí pode causar sintomatologia. O paciente pode ter dor local devido a um nódulo de Schmoll envolto por edema. E tem algumas irregularidades ósseas aqui, nos platôs vertebrais de L5 e S1. Você vê que tem um pouquinho de hipossinal aqui em T1. Quando a gente vai no T2 com técnica de supressão de gordura, essa imagem não ficou muito boa, foi realizada na parede de Juntesa, com uma imagem bem granulada, essa técnica de supressão de gordura. Um coronal Steer, né?
Não, T2 com técnica de supressão de sinal de gordura. A gente vê que tem hipersinal aqui, ó, junto a essas irregularidades. Então, a gente pode descrever como alterações tipo 1 de Modic, né? Modic 1. Então, irregularidades ósseas e edema. Mais o edema, né? Edema nos platôs vertebrais, L5S1, que pode estar relacionado a Modic 1. Modic 1. Modic 1. Que mais? Agora eu vou deixar vocês à vontade aí para dizer o que chamou mais, se teve mais alguma coisa que chamou atenção. Teve alguma coisa, deixa eu direcionar um pouquinho para ajudar, né? Teve alguma coisa no compartimento intrarraquidiano, no interior do canal vertebral, que tenha chamado a atenção? O cone medular? O cone medular, ele tá aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, no nível L1. Aqui tem um pouquinho de agrupamento das raízes nervosas da caldequina, mas ó, confirmando aqui, ó, essa bolinha central aqui corresponde ao cone medular, que já tem um pouquinho, algumas raízes correndo junto a ele. Mas ele está aqui no nível L1. O cone medular não pode estar abaixo ali do nível L2, né? Nesse nível aqui, a gente ainda pode considerar um cone medular com nível normal. Lipomatose, boa, lipomatose epidural. O que é lipomatose epidural? A lipomatose epidural é uma proeminência da gordura epidural, né, que pode causar estreitamento ali do saco dural, agrupamento das raízes nervosas da caldequina. Eu sempre gosto de usar termos que eu acho que vão facilitar a compreensão, sabe, de quem está recebendo o exame. Então, eu descrevo a proeminência da gordura epidural no segmento lombar, mais evidente a partir do nível L2. Tá? Então, o saco dural, ó, tem uma imagem T1 e T2, ó, T1, T2. Então, toda essa área de hipersinal aqui, ó, é gordura epidural. Olha só como ela promove uma redução, né, no diâmetro anteroposterior. Lembra, né? Lá naquela outra aula a gente falou sobre critérios para definir se tem estenose do canal vertebral. Um dos critérios é o diâmetro anteroposterior do saco dural. E então você vê que aqui a gordura epidural está bem proeminente, né? De tal forma que tem uma redução no diâmetro anteroposterior do saco dural, né? E mais evidente aqui em níveis mais inferiores. Talvez por isso tenha chamado a atenção, né, do colega aí que falou sobre o cone medular. Dá a impressão até que o cone medular está mais baixo, né? Porque existe uma proeminência aqui, uma lipomatose epidural, e está fazendo um agrupamento das raízes nervosas da caldequina, mesmo que não tenha uma estenose tão significativa do canal vertebral propriamente dito, né? O canal vertebral ele não está tão estreito assim, ele está estreito, mas não tão estreito assim, e a proeminência da gordura epidural está causando esse agrupamento das raízes nervosas da caldequina, principalmente aqui no nível L5, né? Está mais evidente, eu acho que a partir do nível L2 aqui, mais ou menos, nesse nível aqui começa a ficar mais proeminente, mas aqui no nível L5, S1, olha só, a gente tem uma estenose do saco dural. Quando a gente vê aqui no plano axial, a gente não tem nem disco chegando perto, nem faceta, nem ligamento amarelo chegando perto, né? Ó, tá boiando ali no meio do canal vertebral. Eu recebi um aviso de que minha conexão está meio instável, então se der umas travadas aí, alguém me dá um aviso, por favor. Então fica boiando ali o saco dural e ao mesmo tempo estreito, né? Está estreito por causa da gordura epidural. Então é importante descrever isso aí. Às vezes o paciente não tem nada, não tem discopatia, não tem alterações degenerativas facetárias, mas tem essa preeminência da gordura epidural que é descrito que pode causar sim sintomatologia, né? Essa proeminência ela pode estar presente em pacientes com uso de corticoide, uso crônico, principalmente corticoide, pacientes com obesos, né? E também pode ser idiopático, né? Pode ser idiopático e aparecer sem nenhuma associação. Os níveis lombares, eu já comentei isso aqui, eu comento ao longo do treinamento também. Isso aqui é uma coisa muito pessoal minha, tá? Eu sei que tem muita gente que não descreve dessa forma. Como que eu descrevo? Eu descrevo por nível. Por quê? Porque meu laudo é meio prolixo e se eu descrevo de forma corrida, assim, descrevo, tem uma alteração
né? Eu vou lá e vou descrever, ó, tem uma alteração discal aqui no nível L2, L3, depois L3, L4, aí eu vou descrever facetas, aí tem alteração facetária em tais níveis, aí tem hipertrofia ligamentar em tal nível, tem lipomatose epidural em tal nível. Aí lá mais para frente no laudo eu vou descrever o conjunto dos achados descritos acima, né? E é muito comum o pessoal descrever assim, o conjunto dos achados descritos acima promove estenose do canal vertebral em tal. Aí quando você fala o conjunto dos achados descritos acima, pelo menos no meu ponto de vista, pô, daí o colega vai ter que voltar e ver o que tem descrito no nível L4 e L5, por exemplo, que pode estar causando aquela estenose. Então eu acho que fica mais fácil para o colega que está recebendo o exame, é mais trabalhoso para descrever, é mais trabalhoso, mas acho que fica mais fácil para o colega que está recebendo o exame ter essa descrição separada por níveis. Assim ele pode identificar tudo que está alterado naquele nível, né? Se tem um quadro clínico específico, né, de uma raiz nervosa, por exemplo, ou se tiver achados de uma eletroneuromiografia que apontam especificamente as raízes nervosas mais comprometidas, ele pode fazer uma correlação de forma mais fácil, né, entre o laudo radiológico, o laudo da ressonância e o laudo da eletroneuromiografia. Tá? Então, por esse motivo, eu descrevo dessa forma. Aqui com os colegas com quem eu trabalho, tem uma boa aceitação. O pessoal com que eu falo, eles gostam dessa estrutura, mas não é não tô cagando regra para ninguém aqui não, tá? Vocês podem escrever do jeito que vocês quiserem, é só vou descrever dessa forma aqui porque é a forma que eu tenho feito na minha rotina. Mas existem várias formas diferentes de descrever exame, principalmente exame de coluna, né? Exame de coluna tem uma variabilidade maior, formas diferentes de descrever. E não tem certo nem errado, né? Eu mesmo já mudei também várias vezes eu não laudei sempre assim. Hoje em dia eu laudo dessa forma. Tá? Então, no nível L1, L2, o que vocês acharam que tem no nível L1, L2? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para no nível L1, L2. No nível L1 e L2, eu descreveria que não tem alterações significativas. Tá? Eu não acho que tem uma descopatia significativa, um abaulamento, uma herniação discal significativa. Eu não acho que tem alterações degenerativas facetárias que é com algum significado clínico, hipertrofia dos ligamentos amarelos, né? Estenose do canal vertebral e tampouco proeminência da gordura epidural aqui que justifique alguma descrição. Eu descreveria como sem alterações significativas aqui, sem alterações significativas. E nível L2, L3. Vamos colocar nível. Deixa eu arrastar aqui. Nível L2, L3. Em L2, L3, além dessas alterações degenerativas, olha só, ela tem uma proeminência da gordura epidural, né? Se a gente for medir o diâmetro anteroposterior aqui, vai dar um pouquinho reduzido, né? Tem diferentes valores de cortes na literatura. Tem artigos colocando um corte maior, né, de 12, 13 milímetros. Tem artigos mostrando valor de corte de 9 milímetros para considerar uma estenose. E uma forma de escrever aqui acho que eu até coloquei aqui, vamos ver. Nível L2, L3. A gente pode escrever que tem... Opa! Deixa eu ver se vai caber aqui. A proeminência da gordura epidural posterior, promovendo leve redução do diâmetro anteroposterior. Tá? Porque daí a gente descreve de forma bem objetiva o que está causando essa proeminência da gordura epidural posterior. Perguntaram aqui em relação ao recesso lateral. O que delimita o recesso lateral é esse espaço mais lateral aqui no interior do canal vertebral. Tá? Os limites do recesso lateral são... o limite lateral é o pedículo, né? Então a gente pode colocar o cursor, por exemplo, no plano ali do pedículo, esse seria o limite lateral da região do recesso lateral. O limite anterior é a região da faceta articular superior. Tá? Sempre a faceta articular que está mais anterior é a faceta articular superior da vértebra subjacente. Né?
Assim como o ligamento amarelo, né? Então, o ligamento amarelo, quando começa a hipertrofiar, ele pode invadir, pode causar estenose do recesso lateral. E anteriormente, o limite do recesso lateral é o disco intervertebral ou o corpo vertebral, né? Dependendo do nível ali do recesso lateral. Então, é nessa região aqui que a gente vai observar se existe uma estenose ou não, sendo importante também sempre a comparação de um lado com o outro. Tá? Mas do nível L2 e L3 aqui, o que eu destacaria com certeza deixaria de forma evidente que existe uma proeminência da gordura epidural e essa redução no diâmetro anteroposterior do saco dural está ocorrendo devido a essa proeminência da gordura epidural. Né? Não é uma discopatia, não é uma hipertrofia ligamentar. Nível L3 e L4. E aqui, em L3 e L4, o que a gente poderia descrever aqui nesse nível? Hipertrofia dos ligamentos amarelos não é uma hipertrofia muito acentuada, mas dá para escrever uma leve hipertrofia, né, dos ligamentos amarelos. Em relação ao disco, o que vocês descreveriam em relação ao disco? Um abalamento discal. Aqui eu descreveria como tem um pouquinho de osteófito junto, né? Quando tem osteófito mais disco, a gente chama de complexo disco-osteofitário. Né? A gente poderia descrever aqui um discreto complexo disco-osteofitário posterior e difuso. Vamos colocar aqui no bloco de notas, não sei se vai demorar muito. Discreto, complexo, disco, osteofitário, posterior e difuso. Que promove mínima, né? Promove uma corcovazinha ali na superfície, uma leve deformidade, uma mínima compressão sobre o saco dural. E ele apresenta uma extensão foraminal e extraforaminal, né? Tá vendo? Essa região aqui é a região dos forames intervertebrais, depois tem uma extensão extraforaminal também. Tá? É importante não esquecer da região extraforaminal. Depois que a raiz nervosa ela sai pelo forame intervertebral, ela continua, ela não morre ali, ela não termina ali. Então, às vezes, a gente tem uma baita hérnia discal extraforaminal e a gente não pode deixar de descrever essa região. Tá? Então, esse é um complexo disco osteofitário que tem extensão extraforaminal com componentes ou com extensão, componentes foraminais barra extraforaminais, pequenos, né? Pequenos componentes. Esse primeiro laudo aqui eu vou descrever de forma, assim, com vocês acompanhando, depois eu vou dar um copy-paste aqui e adaptar conforme vocês forem descrevendo para ficar mais rápido, né? Com pequenos componentes foraminais barra extraforaminais. E mais uma vez aqui a gordura epidural está tendo um papel importante, né? Olha só como ela ocupa aqui o aspecto posterior do canal vertebral e o saco dural ele fica com o diâmetro anteroposterior reduzido. Nem tanto pela discopatia, né? Mas mais pela proeminência da gordura epidural. Então, tem aqui também uma leve estenose dos recessos laterais, talvez de forma mais evidente aqui à direita. Então, a gente pode escrever assim. Proeminência da gordura epidural posterior, leve estenose dos recessos laterais, talvez de forma mais evidente à direita. Estenose do saco dural, com leve agrupamento das raízes nervosas da cauda equina. Né? Olha, nesse nível logo acima aqui do disco intervertebral, como que tá. Esse aqui é o limite do saco dural. Esses pontinhos escuros são as raízes nervosas da cauda equina. O que tem de branco aqui é o que sobrou de espaço subaracnoide, preenchido por líquido. Então, tem muito pouco espaço decórico aqui. Né? Isso aqui não é normal. Normal a gente vê como nesse nível aqui. Né? A gente vê bastante espaço subaracnoide normalmente sobrando aqui no nível L3 e L4. Tá? Então, a gente tem essa proeminência da gordura epidural. Mais uma vez, eu acho que é importante enfatizar que é como causa aqui desse agrupamento das raízes nervosas da cauda equina. Opa, tá travando? Conseguiu? Deu para entender, pegar o contexto ou ficou muito ruim? Tá, o que você não entendeu, Paulo? Vou repetir aqui então. Ó. Então ficou, resumindo aqui, ó, no nível.
No nível L3 e L4, então ficou um discreto complexo disco osteofitário posterior e difuso, né? Então, osteófito mais disco é complexo disco osteofitário, isso aí que pode afetar também a intervenção cirúrgica, o L pode dar uma palhinha aí, né? Se você pega disco, é uma estrutura mole, você tem um complexo disco osteofitário, é uma estrutura que fica mais difícil de arrancar. Que promove mínima compressão sobre o saco dural com pequenos componentes foraminais e extraforaminais. É importante enfatizar sempre quando se observa componentes extraforaminais. E tem a proeminência da gordura epidural, leve estenose dos recessos laterais e estenose do saco dural, com leve agrupamento das raízes nervosas da cauda equina. Beleza? Aqui, aí agora a gente vai ver talvez as alterações mais importantes desse exame, no nível L4 e L5. E daí, para ficar mais fácil visualmente, para ficar mais organizado, eu não sei se tem opção aqui, acho que não tem, mas normalmente eu coloco em negrito o nível e procuro destacar as alterações mais importantes de cada nível. Por exemplo, se tem uma estenose do canal vertebral, eu coloco sublinhado. Se tem estenose foraminal mais acentuada de algum dos lados, eu deixo marcado o texto também para destacar, né, e ficar mais fácil do colega se localizar na hora de ler o relatório. E aqui no nível L4 e L5, o que a gente tem aqui? Uma hernia discal, a gente pode escrever com uma protrusão discal, né? E tem associado aqui na base da protrusão discal um complexo disco osteofitário, né? Uma coisa não exclui a outra, tá, pessoal? Não é porque tem uma hernia discal extrusa, por exemplo, que o paciente não pode ter um complexo disco osteofitário na sua base. Então, a gente corre em por toda a extensão aqui do nível L4 e L5 no sagital, a gente vê que tem osteófito junto, formando um complexo disco osteofitário. Tá? Então, tem um complexo disco osteofitário posterior e difuso e tem uma protrusão discal. Se a gente for dividir por aquelas zonas, né, de acordo com tem um consenso lá internacional de nomenclatura das alterações lombares, alterações discopatias e alterações degenerativas lombares, a gente pode descrever como uma protrusão discal posterior e central direita. É muito comum também o pessoal descrever protrusão, usar um termo mais genérico, paramediana, né? A gente pode descrever como protrusão discal ou hérnia discal, tá? Hérnia discal a gente pode subdividir em protrusão e hérnia discal extrusa, também está detalhado lá no vídeo em que eu falo sobre nomenclatura, sobre a anatomia da coluna lombar. Então a gente pode descrever como uma hérnia discal ou uma protrusão discal posterior e central direita que comprime o saco dural, né? Então esse aqui é o limite, ó, da protrusão discal, né? E tem um complexo disco osteofitário. Toda essa região aqui, mais ou menos, está ultrapassando o limite, e essa região é acompanhada por osteófito marginal. Então, a gente pode usar esse termo de complexo disco osteofitário. A diferença entre hérnia... então, protrusão é um tipo de hérnia discal. Tá? A diferença entre protrusão e extrusão é a relação entre a altura e a base. Quando a altura... o comprimento da hérnia é maior do que a base, é uma hérnia discal extrusa. Protrusão é quando você tem uma base mais ampla do que o comprimento da hérnia. É essa a diferença. E tem essa imagem cística aqui, né, que o pessoal já descreveu, já se adiantou aí, descreveu que tem um cisto aqui no interior do canal vertebral, tá extradural, né? Para quem não está acostumado, aqui está o limite, ó, do saco dural. Esse salpicadinho aqui são as raízes nervosas da cauda equina. Um pouquinho de hipersinal que a gente tem aqui no meio é um pouco do espaço subaracnoide que sobrou. Aqui por fora, todo esse hipersinal aqui corresponde à gordura epidural. Aqui a gente tem a protrusão discal. E tem esse cisto que está no interior do canal vertebral, fora do saco dural e junto à articulação interapofisária, que é uma região característica de cisto sinovial, né? Então, o cisto sinovial geralmente tem comunicação aqui com a articulação interapofisária. E talvez seja a hipótese diagnóstica mais frequente acometendo essa região, né? Então, interior do canal vertebral, pode ocorrer fora também do canal vertebral, mas daí geralmente não vai ter muita repercussão clínica. Então, interior do canal vertebral e adjacente aqui, junto à articulação interapofisária, cisto sinovial, que aqui está contribuindo para a compressão e obliteração, principalmente do recesso lateral direito, né? Então,
descrevendo de forma bem detalhada, vai ficar meio monstruoso aqui, porque tem a quebra de linha, né? Não estou ocupando o espaço inteiro. Então, ó, nível L4, vou até deixar bem separado aqui, fica mais fácil de ler. Ó. Então, complexo disco osteofitário posterior e difuso, lembrando que uma coisa não exclui a outra, associada à protrusão discal central direita, que comprime a superfície correspondente do saco dural. Protrusão discal central direita, paramediana, isso aqui não faz muita diferença, não. Alterações degenerativas, mais evidência aqui na articulação interapofisária esquerda, né? Articulação interapofisária esquerda. Imagem de aspecto cístico no recesso lateral direito, junto à articulação interapofisária, medindo tanto com que pode corresponder a cisto sinovial. Aí, aqui fica mais fácil do colega compreender, né? O conjunto desses achados promove estenose do canal vertebral. E além disso, tem uma proeminência da gordura epidural, acentuando mais ainda a estenose do saco dural com o agrupamento das raízes nervosas da claudequina. Na prática, eu deixaria toda essa parte final aqui com destacado, sabe? Enfatizando que tem estenose do canal vertebral aqui. E daí ficar organizadinho aqui no nível L4 e L5 tudo que está causando esse agrupamento. Tá? Então, nível L5 S1. Nível L5 S1 tem aquela espondilolise, né? Tem espondilolise estéril. Aí, quando a gente tem um desalinhamento vertebral, como que a gente pode chamar isso aqui? Pseudoabalamento, pseudoprotrusão discal. Tá faltando um R aqui, pseudoprotrusão discal. E essa pseudoprotrusão discal, ela tem complexos discos osteofitários foraminais, né? Aí na região extraforaminal, principalmente aqui à esquerda. Né? E está está comprimindo as raízes nervosas emergentes. Ó, vamos acompanhar aqui que está difícil porque tem estenose dos recessos laterais. Né? Então, a raiz nervosa L5 esquerda, ela tá descendo aqui, ó, pelo que sobrou do recesso lateral, e depois está emergindo. Essa aqui é a raiz nervosa, essa área de hipersinal é a gordura ao redor. Essa área hipointensa aqui, ó, alongada, é a raiz nervosa, né? Então, ela está emergindo aqui e está sofrendo compressão por esse complexo disco osteofitário. A gente consegue ver a deformidade, né, da raiz no forame, tanto à direita quanto no lado esquerdo. Então, tem uma pseudoprotrusão discal e tem esses complexos discos osteofitários ocupando tanto o forame quanto a região extraforaminal. E aqui no meio, ó, no canal vertebral, propriamente dito, a gente não tem disco, né? O disco está longe, facetas, ligamentos estão longe, mas a gente tem essa proeminência da gordura epidural, mais uma vez, causando essa estenose. Então, uma forma de descrever aqui no nível. Pessoal, fica menos monstruoso do que está aqui, tá? Porque no bloco de nós fica mais assustador mesmo. Então, espondilolistese, isso é uma espondilolistese, uma pseudoprotrusão discal com complexos discos osteofitários foraminais e extraforaminais bilaterais comprimindo as raízes nervosas de emergência L5. Aqui uma parte do texto daria para colocar um sublinhado para destacar, algum tipo de marcação no formato do laudo. E, mais uma vez, né, a proeminência da gordura epidural, né? Destacaria aqui também acentuada a estenose foraminal bilateral. Tá? Então, assim, ó, como vocês podem ver, eu sei que a maioria dos colegas não descreve, não lauda dessa forma, é um formato bem trabalhoso, assim, mas eu tenho feito já nos últimos anos nesse formato aqui onde eu trabalho, e assim, o pessoal gosta bastante, me dá um retorno que ajuda bastante na rotina. Então, esse aqui é mais um exemplo de como que, assim, a forma de laudar, a forma de descrever é muito pessoal, tem muita questão cultural. Eu sei que se eu descrever dessa forma em alguns locais, o pessoal vai querer xingar, falar, pô, tá muito extenso, tá muito prolixo, não sei. Então tem muito dessas questões. E é por esse motivo que na maior parte do treinamento eu foco sempre no raciocínio, na forma de descrever, porque não existe uma forma única, né? O jeito de descrever aqui, enfim, já deu para entender a ideia, né? Depois é sempre importante descrever o cone medular. Né? O cone medular tem uma frasezinha que é meio parecida, eu acho que na maioria dos serviços, né? Cone medular com posição normal, espessura e intensidade de sinal normais, né? E aí tem gente que quando coloca a posição gosta de enfatizar nível, né? Então tá no nível, sei lá, T ou D12, D12, né? 5, 4, 3, 2, L1, nível L1, né? Para
para sempre deixar bem claro que observou de forma ativa o cone medular e descreveu. E quando descreve, pessoal, tem que tomar cuidado para não ter na máscara de laudo, na forma de escrever e não olhar. Né? Se está descrevendo que o cone medular está normal, tem que olhar e falar que não, realmente está normal, não pode ter uma hipersinal. Né? Da mesma forma, eu não posso deixar aqui, por exemplo, a frase das raízes nervosas da cauda-equina, falar que ela tem uma distribuição normal, porque elas estão todas agrupadas ali no meio do caminho. Tá certo? E daí na impressão diagnóstica, como eu deixei mais organizado aqui por nível, eu não fico descrevendo tudo de novo na impressão diagnóstica, tem discopatia, tal, tal, tal. Eu posso resumir, por exemplo, espondiloartrose detalhada acima. Tá, então, tudo que tem de alterações degenerativas, eu não vou ficar descrevendo osteófilo, não vou descrever desidratação, poderia ter descrito desidratação discal aqui também, né? Principalmente L4, L5, L5, S1. Não vou ficar repetindo toda a descrição, eu vou descrever espondiloartrose detalhada acima e destacar algumas características, né? Então, por exemplo, a espondilólise bilateral em L5, associada à anterolistese. Posso destacar também a obliteração do recesso lateral direito de L4 e L5 por discopatia e imagem sugestiva de cisto sinovial. Acho que assentada estenose foraminal bilateral, né, em L5 S1. E a proeminência da gordura epidural, né, sinais de lipomatose epidural. Então, daí, deixando o corpo do texto organizado por níveis, aqui é possível deixar mais resumida aqui a impressão diagnóstica ou conclusão. Você pode, né, tem diferentes formas de escrever o finalzinho aqui do laudo e não ficar repetindo, simplesmente dar um copy-paste de tudo que descreveu lá em cima. Tá? Então, assim, não estou falando que isso aqui é o ideal, cada local tem cada radiologista tem um estilo próprio de escrever mas é como eu tenho feito. Então, ficaria nesse formato aqui, mais ou menos, né? Talvez com alguma outra diferença, o laudo desse caso, tá bom? E aqui nesse segundo caso, pessoal, aqui eu acho que a gente já pode ter uma descrição um pouco mais direta para a gente ganhar tempo, né? O que vocês viram nesse caso? O que vocês gostariam de destacar? Tem desidratação discal, beleza. Então, esse aqui é o aspecto do disco hidratado, né? Aqui a gente tem ele com hipossinal, redução na altura dos espaços intervertebrais correspondentes. Artrodese, de L2 a L5. Caso 2. Estão pulando lá, né, para a parte da interpretação, já pulando a técnica, pulando a descrição. Então, uma forma de escrever isso aqui seria falar que o paciente tem uma artrodese com instrumentação posterior para fixação de L2 a S1, associada à laminectomia. Né? Aqui a gente vê que está faltando parte dos arcos vertebrais. Aqui eu vejo os processos espinhosos aqui em cima, e aqui nos níveis de fixação, eu vejo que tem manipulação cirúrgica que está faltando. Então, tem sinais de laminectomia. Eu costumo usar na minha rotina termos mais genéricos. Tá? Eu não fico Eu sei que tem colegas que gostam de escrever a técnica cirúrgica, falar se foi acesso tal. Eu não tenho esse tipo de conhecimento, sabe? Eu tenho muito medo de acabar cometendo uma gafe, sabe? De acabar descrevendo uma técnica cirúrgica que, na verdade, acabou não sendo utilizada. Então, eu uso o termo mais genérico. Uma artrodese anterior ou posterior, né? Aqui no caso de instrumentação posterior, para fixação de tal segmento. Né? Então, de L2 a S1, tem parafuso até aqui S1, associado à laminectomia. O único cuidado Então, qual o cuidado que eu tomo? O que eu procuro observar na ressonância magnética? Né? Na tomografia, quando a gente tem artrodese, a gente pode observar de forma mais detalhada, ver se tem absorção óssea ao redor dos parafusos.
Na ressonância magnética, a gente tem um pouco de limitação. O cuidado que eu tomo na hora de avaliar pela ressonância magnética é em relação ao trajeto dos parafusos, né? Ver se os parafusos não estão passando, por exemplo, no meio ali do canal vertebral, né? Se estiver passando tiver um trajeto mais medializado, eu nem sei se existe em português esse termo, eu descrevo o trajeto medializado do parafuso tal, achado cuja valorização depende de correlação com dados clínicos, tá? Nem todo parafuso ligeiramente fora do lugar é um parafuso que necessita, em todos os casos, de um... Não é um erro assim, cirúrgico, tá? Às vezes eu vejo o pessoal, né, os residentes, principalmente de radiologia, comentando assim, foi feita errada a cirurgia, né? Então, às vezes, está um pouquinho fora do seu trajeto ideal, mas não tem significado clínico, muitas vezes a conduta é conservadora. Então, mesmo quando está medializado, eu acho que vale a pena colocar que a valorização desse trajeto medializado depende de correlação com dados clínicos, tá? Se não está medializado, se não está passando por algum forame, né? Além de envolver estruturas adjacentes importantes, como, por exemplo, a aorta, né? Então, mais em relação ao trajeto, tá? E anterolistese, L4, L5, boa, anterolistese L4, L5, e uma discreta retrolistese aqui em L5, S1. Isso mesmo. Então, descreveria essa anterolistese e a retrolistese. Grau de L4 sobre L5 e retrolistese, grau 1 de L2 sobre L3. Aqui um pouquinho de retrolistese também, L2, L3 e L5 sobre S1. Eu acho que junto com a manipulação cirúrgica, aqui eu já descreveria um achado que é bem comum na manipulação cirúrgica, que é a formação de tecido fibrocicatricial. Olha a diferença aqui dos recessos laterais nesse paciente em relação ao exame que a gente acabou de ver. A gente não enxerga aquele hipersinal da gordura ali ocupando o recesso lateral. Isso aqui, depois dos 6 meses, principalmente, correspondem a tecido fibrocicatricial, tá? Aqui não é um pós-operatório tardio, tá? Então, quando é pós-operatório tardio, eu não faço de rotina o uso de contraste. Eu acho que não vai fornecer muita informação relevante. A não ser que tenha uma suspeita de uma espondilocite, né? Esteja fazendo uma pesquisa ativa de algum quadro infeccioso, um tumor. Aí você injeta contraste. Mas pela cirurgia propriamente dita, não vai fornecer muita informação. Eu vejo a obliteração, eu vejo o apagamento aqui, ó, da gordura no recesso lateral. Eu sei que aqui tem achados sugestivos de tecido fibrocicatricial. Olha aqui nesse nível, né? Olha só a gordura do recesso lateral aqui à direita, ao redor dessa raiz nervosa. Olha só como está obliterada a gordura aqui. Então, isso aqui é bem sugestivo de tecido fibrocicatricial obliterando espaço epidural, né? Então, eu poderia descrever, por exemplo, que tem, junto ali a manipulação cirúrgica, né, e a frase da laminectomia, poderia descrever aqui que tem obliteração da gordura dos recessos laterais, de forma mais evidente à esquerda, L5S1, que pode estar relacionado, né, a obliteração relacionada à presença de tecido fibrocicatricial. Tá? Pode injetar contraste? Pode injetar contraste, vai apresentar impregnação homogênea nessas áreas de obliteração da gordura. Mas, assim, não vai fazer muita diferença, na minha opinião, na avaliação e conduta do paciente. Isso aqui é uma coisa que é frequente também, né, no paciente que faz manipulação cirúrgica, tem bastante lipossubstituição, denervação crônica ali da musculatura. A gente pode escrever que tem uma lipossubstituição da musculatura paravertebral, pode escrever junto aqui com a manipulação cirúrgica. Tem anterolistese, desidratação discal, L2S1, né? De L2 a S1 tem desidratação discal e redução dos espaços intervertebrais. E aquela frase da altura do corpo vertebral preservada, né? Depois a gente pode partir para os níveis. Eu vou dar uma resumida aqui, pessoal, só por uma questão de tempo, mas o que chamou a atenção aqui, hein? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou responder a dúvida aqui. É normal o tecido fibrocicatricial apresentar realce pelo gadolínio? É o normal, né, do tecido fibrocicatricial ter realce pelo gadolínio. O que pode ajudar, não é sempre que vai acontecer, mas o que pode ajudar daí para você diferenciar uma
hérnia discal recidivada de um tecido fibrocicatricial, sendo que ambos podem obliterar, por exemplo, a gordura ali do recesso lateral, é o padrão de realce, né? Enquanto que o tecido fibrocicatricial ele vai tender a apresentar um realce mais homogêneo. Então, vamos supor que seja o pós-contraste, então um realce homogêneo. A hérnia discal, uma hérnia discal extrusa ocupando aqui, ela vai ter um realce periférico, tá? Essa é uma das possíveis formas de você conseguir diferenciar uma hérnia discal recidivada de um tecido fibrocicatricial. E aí? O que tem? Quem conseguiu ver o exame, o que vocês acharam que tem de diferente nesse exame, além das alterações que eu vou descrever aqui para ficar o laudo completo, mas o que mais tem de diferente aqui nesse caso? Além das escopatias. A descrição pelos níveis aqui, ó, a gente pode escrever assim, então, né? No nível L2 e L3, ó, a gente tem uma pequena protusão discal focal aqui, ó, central, né? Que promove leve compressão sobre o saco dural, tá aqui. No nível L3 e L4, um discreto abalamento discal assimétrico, mais evidente, esse mais evidente esse componente aqui na região subarticular, na região do recesso lateral à esquerda, né? Resultando em uma estenose aqui do recesso lateral esquerdo. No nível L4 e L5 não tem muita alteração discal, em relação à alteração discal, além daquele tecido fibrocicatricial que eu já tinha descrito anteriormente. Aqui em L5 e S1 eu tenho hipertrofia facetária aqui, a discopatia e a retrodistese, resultando em estenose foraminal do lateral e estenose dos recessos laterais. Né? Estenose foraminal, melhor sempre ver no plano sagital. No outro vídeo lá a gente discute mais detalhadamente sobre como graduar a estenose foraminal. Mas tem mais coisa aqui, né, pessoal? Vamos continuar a máscara de Lauda. O que você descreveria na sequência? O que você sempre descreve no laudo de coluna? Aqui, devido a essa laminectomia difusa aqui, ampla, a gente pode escrever que o canal vertebral central com amplitude sem estenose significativa. O cone medular tá ok, né? Tá lá em cima. Quando tá lá em cima, eu confesso que eu não fico contando o nível, não. Tá lá em cima, tá bem para cima. Quando você começa a se acostumar muito com o padrão, né? A gente vai ficando um pouco mais... Disposição das raízes da cauda-equina. E aí, Isaac, o que é isso aqui? Sem medo de ser feliz. Tem algo errado aqui com a distribuição das raízes da cauda-equina, né? Olha só, a raiz da cauda-equina elas vem descendo aqui, ó, como se fossem cabelo boiando aqui, né, no espaço subaracnoide. E esse cabelo tá muito louco, tá colado aqui, né? Ó. Olha só essa raiz aqui, ó, como ela vai para frente, gruda aqui na região anterior e parece que volta depois um trajeto mais posteriorizado. É isso aí, aracnoidite, muito bem. O Isaac, a Luana mandou aí também aracnoidite, né? Então, pode ter uma descrição mais genérica, né? Distribuição assimétrica das raízes nervosas da cauda-equina, no interior do saco dural, achado que pode estar relacionado à aracnoidite, a gente pode descrever mais detalhadamente, né? Quais são os possíveis sinais radiológicos de aracnoidite. Então, o que é aracnoidite? A gente tem um quadro inflamatório, depósitos inflamatórios, como fibrina na superfície das raízes nervosas aqui da cauda-equina, e esses depósitos inflamatórios vão servir como se fosse uma cola, eles são grudentos, tá? Então, vão fazer as raízes nervosas da cauda-equina grudarem entre si, e isso faz com que... Então, as raízes elas podem grudar entre si, dando um aspecto de uma raiz um pouco mais espessa. As raízes elas podem grudar todas na parede do saco dural,
fazendo com que a gente não enxergue, né? Então dá o aspecto de saco vazio e não enxerga nada, só enxerga líquor aqui boiando no meio. Ou então todas as raízes elas ficam agrupadas bem no meio ali do saco dural e pode dar a impressão de que a medula espinhal está indo até lá embaixo, né? Então ela não termina no cone medular, ela vai se continuando até lá embaixo. Então tem que tomar cuidado, não descrever, né? Não descrever que a distribuição tá normal, né? Deixar a descrição ali na máscara de laudo e não olhar de forma ativa. Tá tendo uma distribuição habitual? Não tá habitual, né? Tem várias raízes deslocadas anteriormente, aqui no sagital dá para ver também. No sagital, às vezes dá a impressão de que as raízes elas vêm descendo assim, e de repente elas sobem, né? Elas sobem porque elas começaram a grudar nas paredes do saco dural, começaram a grudar entre si de forma mais assimétrica. Então fica com um aspecto meio bizarro aqui no plano sagital. E no plano axial a gente pode observar esses diferentes padrões, né? Isso é bem abordado de forma repetitiva ao longo do treinamento. Quais sequências você prefere ver a fibrose epidural? O T1 fornece um contraste textual fantástico. Por isso que eu sempre comento, né? No exame de rotina, acostuma a olhar o axial T1. Tem um outro caso aqui que vai mostrar a importância também de mostrar o axial T1. Porque você começa a acostumar com o padrão ali da relação anatômica da raiz nervosa no recesso lateral. Aqui é o axial T1. Então esse aqui é o aspecto da gordura no recesso lateral. Tá vendo? No paciente com tecido fibroscatricial, você vê que ele apaga, né? Você consegue imaginar o tecido ali infiltrando infiltrando não, né? Tá comprometendo a gordura epidural. Olha só a gordura epidural aqui no lado esquerdo. Esse aqui seria um aspecto relativamente preservado no recesso lateral direito, a raiz nervosa e a gordura epidural ao redor, né? Aqui a gente tem esse tecido fibroscatricial obliterando boa parte aqui do recesso lateral. Então eu gosto bastante de olhar no T1. Né? Daí, se tiver o pós-contraste, a gente pode comparar. Um detalhe importante, foi até legal você ter perguntado isso aí. Se for injetar contraste, não vai fazer o pós-contraste meio de rotina, né? Que é o quê? É o T1 pós-contraste com técnica de supressão de gordura. Quando você usa técnica de supressão de gordura, você pega esse artefato metálico aqui, você transforma num buraco negro, né? Então, eu fico puto, meu, dá raiva, né? Às vezes injeta contraste no paciente, faz técnica de supressão de gorduras, que não serve para nada daí o contraste, né? Você injetou o contraste e ficou um buraco negro ali que você não consegue enxergar nada. Você não consegue ver se teve realce ou não. Então, se for fazer pós-contraste, faz pós-contraste, tem um pré e pós-contraste, pode fazer uma subtração daí para ver onde teve realmente realce, né? Ou então colocar o pré-contraste e pós-contraste lado a lado correndo as imagens para ver e comparando, né? Aqui tem o hipossinal e daí no pós-contraste eu vou ver hipersinal. Vai ficar mais parecido com uma gordura no recesso lateral preservado, tá?